Então vamos lá, salmo messiânico, né? Que é o nosso tema de hoje. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala do Messias, o Filho de Deus, aquele que viria. Só que veja, nós estamos aqui antes de Jesus, né? Nós estamos aqui lá no Antigo Testamento, Jesus ainda não havia vindo à terra. Então o salmo messiânico, ele traz nos seus versículos referências do Messias, referências, né, de Jesus Cristo. Salmo 22, então, eu escolhi para falar do salmo messiânico. Salmo 22, ele foi escrito por Davi, e esse salmo, é claro, gente, que Davi não fala da sua própria vida, ele fala do Messias, né? Davi não teve os pés e as mãos crucificados, né? O salmo é muito claro, que você vai ler aqui comigo hoje, que você vai ver coisas que não está falando de Davi, mas está falando de Jesus, está falando do Messias. E você vai vendo aqui muitas partes do salmo, como eu coloquei na tela, que se concretizam no Novo Testamento. Salmo 22:1, ele se concretiza lá em Mateus 27. O Salmo 22, verso 7, se concretiza no Lucas 23, lá Jesus lá. Salmo 22:16, em João, suas mãos e seus pés perfurados. O versículo 18 se concretiza lá no Mateus 27, lançarão sorte pelas suas vestes. Então, quando a gente vai entendendo o salmo messiânico, ele fala do quê? De um Messias, de um Deus que viria, né, no futuro. Vamos estudar o Salmo 22, então, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Não sei se você lembra que essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase foi citada por Jesus na cruz, né? Jesus na cruz citou lá, Deus meu, por que me desamparaste? Inclusive lá em Mateus, fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? 6 frases de Jesus na cruz. Primeira frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segunda frase, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Terceira, mulher, eis o teu filho. Quarta, a nossa de hoje, meu Deus, por que me desamparaste? Quinta, tenho sede. E a sexta, está consumado. Jesus na cruz, ele falou 6 frases. Uma delas é a que está em Salmo 22. Vou repetir. Jesus na cruz falou 6 frases. Uma delas está o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Jesus conhecia o Salmo 22. Jesus reconhecia que esse salmo falava da sua vida, da sua vinda, do seu ministério, da sua morte. Então Jesus ali cita em Mateus 27:46 o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? O versículo 2 do Salmo fala assim, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Eu coloquei ali um título, né? A oração não atendida. Sabia que Deus responde a oração de 3 formas? Sim, não, espera. Você pode fazer um pedido para Deus. Deus, eu quero, sei lá o que, eu quero uma casa nova. Deus pode falar sim, você vai realizar agora, esse ano. Ou Deus vai falar não é o momento, você tem que ainda trabalhar. Ou Deus pode falar, espera, você tem que dar valor ao seu dinheiro antes de você entrar numa dívida e se enrolar financeiramente. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, não é toda oração que Deus responde sim. Mas eu tenho fé
e Deus vai me dar aquilo. Mas não adianta, porque Deus, o caminho de Deus é maior do que o meu caminho. Deus tem um projeto maior do que o meu projeto. Eu quero casar com essa pessoa. Deus fala assim: não, mas não é ele, não é ela. Vai dar trabalho, vai ser tristeza, vai ser decepção. A gente não entende os caminhos de Deus. E Deus diz sim, Deus diz não e desespera. Ele é Deus. Essa história assim, eu decreto a minha bênção, não existe isso. Isso aí é a maior balela. Você não decreta nada. Você tem que dizer: seja feita a tua vontade. Tiago fala isso. Tiago fala: se vamos fazer aquilo, se Deus permitir, se vamos fazer outra coisa, se Deus permitir, tudo se Deus permitir. Se Deus permitir. Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. E na oração do Salmo 22, a gente vê isso, uma oração não atendida. Por quê? Porque Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Não me respondes. Será que Jesus poderia ter sido tirado da cruz? Poderia. Deus meu, por que me desamparaste? Mas não foi o que aconteceu. Ele continuou na cruz e ele morreu na cruz. E eu vou explicar o motivo. Porque o plano de Deus é que Jesus fosse para a cruz e morresse da cruz. Uma menina, uma criança uma vez falou assim, escute isso aqui. Aqui está bem a parte mais importante da pregação hoje. Uma menina falou assim: amo Jesus, odeio a Deus. Eu vou repetir. Uma menina disse assim, uma criança disse assim: amo Jesus, odeio Deus. Aí o pai falou: por que, filha? Porque Jesus estava na cruz e falou para Deus: por que me abandonaste? Ou seja, Deus me abandonou. E a criança estava com raiva de Deus. A criança estava com raiva de Deus. Está que nem aquela cena que eu vi uma vez na internet, que estava tendo uma festa lá da apresentação de Jesus, aí estavam batendo em Jesus, uma pessoa entrou com um capacete e começou a bater nos soldados. Era um teatro, gente. A pessoa sentiu a dor de Jesus, entrou lá e começou a dar capacetada nos soldados. Calma, gente, isso é um teatro, isso é uma mentira. Então essa criança, ela sentiu como se Deus abandonou Jesus. E se a gente não entende a palavra de Deus, talvez tenha alguém aqui que tenha essa mesma ideia. Jesus é bom e Deus é mau. Jesus é bom que morreu na cruz e Deus é mau que o abandonou. Mas será realmente que Deus abandonou? Será que isso é o significado do versículo no seu contexto? Na realidade, quando a gente entende mais a Bíblia e a gente está mais tempo na igreja, nós vamos saber que Deus não abandonou Jesus, mas Deus entregou o seu próprio Filho. Vamos ler na tela João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha que Deus não chorou nesse dia? Você acha que Deus não sofreu? Lógico que sofreu, lógico que chorou, mas era necessário o Filho de Deus morrer numa cruz. Tem um vídeo na internet, depois você pode pesquisar na sua casa, ele chama A Ponte. O vídeo chama A Ponte. E esse vídeo talvez é uma das melhores explicações que eu já encontrei sobre o versículo de João 3,16. Esse vídeo, A Ponte, eu vou explicar aqui para você rapidinho. Esse vídeo mostra um pai que tinha um filhinho pequeno. E um dia o filhinho foi trabalhar com seu pai. E ele trabalhava numa ponte elevadiça, sabe aquelas pontes que elas se fecham para passar o trem e elas se abrem para passar os navios.
Isso tem em alguns países. Então ela se fecha, o trem passa, depois que não está passando nenhum trem, ela se abre e continua as embarcações ali passando ali. E o pai trabalhava ali como maquinista, como uma pessoa que gerenciava essa ponte. E o vídeo vai mostrar que esse trem, ele sai de um lugar e está cheio de pessoas usando droga lá no trem. Mostra uma pessoa injetando droga, cheirando um crack. Mostra uma pessoa orgulhosa no espelho, vaidosa, mal-humorada. Vai mostrando aquelas pessoas ali no trem. E nisso vai mostrando a criança lá com o pai na ponte. E de repente, nesse vai e vem de trem, de navio, é hora do trem vir e a ponte se fechar. E quando o pai vai fechar a ponte, ele percebe que o filhinho dele está brincando ali dentro daquele maquinário, dentro daquele lugar que a ponte se fecha. E aí ele tem que tomar uma decisão. Se ele fecha a ponte, ele mata seu filho. E se a ponte fica aberta, o trem descarrilha e mata todas as pessoas do trem. E ele, numa decisão rápida, ele escolhe fechar a ponte. E ali ele imprensa o seu filho naquela estrutura, ele mata o seu filho naquela estrutura. E o trem então passa e segue a ponte. E as pessoas ali começam a olhar para aquele pai fora do trem, e o pai está chorando, o pai está desesperado, está lamentando, e as pessoas não entendem, seguindo a vida. E o pai está ali sofrendo, que ele acabou de matar o seu filho. As pessoas então chegam ao seu destino, saudáveis, chegam com saúde, e aquele pai fez a sua escolha, entregar o seu filho naquela ponte. Esse vídeo, eu acho que ele foi bem bolado para explicar o João 3,16. Porque quando Deus entrega Jesus numa cruz, ele sofre junto. Foi uma decisão, deixar que o trem se descarrilhasse, que o trem batesse, ou deixar que o seu filho morresse. Escolher. E assim Deus escolheu dar o seu filho Jesus na cruz por nós. Então, a gente entende agora que a paixão de Cristo, chamada Paixão de Cristo, é um filme do Mel Gibson. A Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson que mostra um monte de cena de Jesus apanhando, sofrendo, crucificado. Aquele filme chama A Paixão de Cristo. A gente entende então nessa pregação de hoje que a paixão de Cristo é a paixão de Deus, que o próprio Deus tem amor por esse mundo e entrega o seu filho numa cruz. Deus estava em Cristo. Olha a frase aqui então: a paixão de Cristo se torna a paixão de Deus. Se Deus estava em Cristo, então o sofrimento de Cristo se torna o sofrimento de Deus. Eles estão juntos na cruz. Ali na cruz, Deus sofre. Deus está sofrendo. Deus não é mau. Mas era necessário a morte de Jesus naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ele foi o nosso representante. E o salmo continua, um salmo messiânico, que vai falando de coisas que, se a gente for entendendo, não está falando de Davi, está falando do Messias. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Gente, Jesus, o que ele passou nessa terra, ele era um verme nessa terra. O que é um verme? É um desprezo, é algo que a gente tem até nojo. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para Jesus e tinham nojo dele, viravam a face. Jesus, ele nessa terra, você sabe o que ele passou. A crucificação, os açoites, os cravos nas mãos, a coroa de espinho na sua cabeça, tudo isso que ele passou, ele foi desprezado.
Ele passou por muita humilhação, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o próprio Deus se fez um verme, sofreu desprezo. O verso 7, todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Sabe o que é manear a cabeça? É tipo assim, olha lá, ó, que vergonha, aquele que era o Messias, aquele que falava que era Deus, está numa cruz. Aquele que fez milagres, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez tantas coisas, curou paralíticos, cegos enxergam, surdos ouviram, cegos viram. Olha o fim dele, uma cruz. Desprezo, zombaria. Você já imaginou uma pessoa cuspir no seu rosto? Eu acho que uma das cenas mais revoltantes talvez é você receber um cuspe na sua cara. A Bíblia fala que fizeram isso com Jesus. Desprezo, zombaria. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. As pessoas passavam ali embaixo da cruz de Jesus e falavam assim: desce daí, você não é o Messias, você não é Deus, salva-te a ti mesmo. Se eu não me engano, foi um dos ladrões da cruz que falou isso, zombando dele: desce daí. Zombaria, né? Você não confiou em Deus? Cadê teu Deus? O Salmo ainda fala, o verso 9: contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Aqui podemos lembrar da infância de Jesus, a sua mãe. Ali fala a mãe, né? O papel da Maria, o papel do pai adotivo José. Ali fala: desde o ventre da minha mãe, tu me preservaste. Por que preservaste? Você lembra quando ele nasceu, ele foi perseguido, tiveram que sair, foram para o Egito, fugindo, voltaram. Preservação, proteção, fuga. Então você vai ver que o Salmo 22 é um salmo messiânico, que vai falar de tanta coisa, que Jesus ainda estava tão longe dele vir, e a gente vai vendo que tudo está casando com a vida de Jesus, com a crucificação dele. Está amarrado, funciona, trem. Versículo 9: contudo, tu és quem me fez nascer. Não, isso que já foi. Conspiração, verso 12: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Touros fortes, leão que ruge. Gente, olha, o que Jesus passou foi algo terrível. O leão é um símbolo de um animal feroz, os touros. Jesus teve que passar coisas terríveis. Eu não sei se você já estudou a crucificação de Jesus, mas a crucificação era a pior forma de punição do Império Romano. O ser humano, na história da humanidade, inventou várias formas de punir alguém: cadeira elétrica, apedrejamento, afogamento, um monte de forma de matar, de punir. Mas o Império Romano, ele inventou uma forma, ou ele melhorou uma forma, chamada crucificação. Era um espetáculo público. A pessoa, você às vezes, talvez você ainda não estudou sobre isso, você acha que a crucificação era só lá a pessoa lá na cruz. Não, era muito antes. A pessoa, ela vinha andando lá na via dolorosa, ela vinha andando pelos becos de Jerusalém, carregando aquela cruz nos seus ombros, porque ela passava no meio da cidade, e as pessoas viam aquela pessoa ali, diziam assim: olha, mais um criminoso, mais um criminoso. Antes da pessoa carregar a cruz, ela também passou pelos chicotes, e os chicotes eram peças de chumbo
com ossos, que quando entrava na pele, a hora que puxava, trazia pedaços da pele de Jesus junto. Tanto que Jesus, quando ele está carregando a cruz, fala que um homem parou e ajudou ele ali. Falaram: você carrega junto o Simão Cirineu, porque ele já estava cansado, ele já estava abatido, ele já vinha dos açoites, e ainda ele teve que carregar aquela cruz até chegar lá no Gólgota, e ali que ele foi pregado e levantaram ele na cruz. Tinha uma plaquinha em cima da cruz. Por que aquela plaquinha? Aquela plaquinha falava qual o crime que a pessoa fez. Então, possivelmente naqueles dois ladrões que estavam do lado dele, tinha uma plaquinha também lá neles: homicida, ladrão, salteador. A de Jesus estava escrita assim: Rei dos Judeus. Império Romano, né? Não queria uma disputa de poder. Então, como ele era o rei dos judeus, vamos matar esse sujeito. Gente, era um espetáculo terrível, público, onde uma pessoa que passava ali por aquela cena era um exemplo para todos não praticarem aquele crime. E o que Jesus fez? Qual foi o crime dele? O que ele mereceu? Nada. Leão, os touros estavam ali despedaçando, né, a sua carne. Sofrimento: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me pega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Aqui eu penso na questão da sede, né? A língua se me pega ao céu da boca. Lá na cruz, uma das frases de Jesus foi: tenho sede. Você já teve sede? Você queria um pouco de água na sua boca? O Salvador do mundo está com a sua boca ressecada. O Salvador do mundo, o Senhor da glória, Ele quer um gole de água, e não tem água. Um médico analisou os ferimentos de Jesus. Penetração, possivelmente foi aquela coroa de espinhos. A coroa de espinhos, pessoal, era uma humilhação. Humilhação. Ah, você não é rei? O que o rei tem? Uma coroa de ouro. Você tem uma coroa de espinhos, uma coroa de mato. Era uma humilhação. Ele passou pela penetração, ele teve contusão, ele apanhou, ele teve laceração, que foi os açoites, perfuração, as mãos e os pés dele foram perfurados, e a incisão, quando colocaram uma lança lá e saiu sangue e água. Isso aqui é como se um médico legista fosse analisar um corpo de um morto e fosse dizer quais são os ferimentos do corpo de uma pessoa. Jesus teve tudo isso. Tudo isso ele teve, e muito mais, né? Se a gente fosse aqui falar só sobre isso, daqui muito tempo de pregação, porque tem muitos detalhes. Sabe aquele negócio que eles colocavam ali para colocar os pés, para segurar os pés, os estipes? Aquilo ali, eles pregavam a mão, pregavam o pé, mas colocavam um estipe, que era tipo um apoio. Aquilo ali fazia que a crucificação fosse mais prolongada, porque se não tivesse ali o estipe no seu pé, ele cairia com o seu próprio peso, rasgaria as suas mãos e seus pés. Então o estipe era um apoiozinho do pé dele ali, para ele ter uma estabilidade e ficar ali mais tempo naquele espetáculo público. Quando a gente vai vendo assim os detalhes da crucificação, você vai ver quanto ele sofreu. Mas o Salmo encerra, e eu encerro também aqui essa pregação, falando da vitória. Porque o Salmo, ele mostra no finalzinho do Salmo, o versículo 1 a 21, mostra o sofrimento, e a partir do 22 mostra a vitória, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Gente, você acha que isso aqui está falando de Davi? Todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele.
É um salmo messiânico, é um salmo profético, é um salmo que fala do futuro. Gente, Davi não poderia falar isso dele mesmo, ele não está falando dele mesmo. Se prostrarão, é o futuro. É um salmo realmente que a gente vai estudando, você vai vendo o tanto de profecia. Aqui se cumpre mais uma profecia, que está lá em Filipenses, que todo joelho se prostre, toda língua confesse que o Senhor Jesus é o Salvador desse mundo. Está lá em Filipenses. Então, cada versículo, cada parte, nós vamos vendo uma profecia. O salmo começa: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o salmo termina: todos vão se prostrar perante Ele, que toda língua confesse, que todo joelho se dobre, nos céus e na terra. A última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado, está pago, está feito. Ali ele entregou o seu espírito, ele completou a sua missão, está consumado. Aplicações práticas, bem rápida, eu gosto sempre de trazer aplicações práticas das pregações. Primeira aplicação: Jesus é o Messias. Você sabia que tem o judaísmo até hoje está esperando o Messias? Até hoje ainda eles estão esperando o Messias. E quando você vai ver as profecias, elas batem com Jesus, que ele nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem, que ele iria para o Egito, que seria uma família pobre. O Salmo 22, Deus meu, por que me abandonar? Jesus citou essa frase. Então você vai vendo que tudo combina, tudo se encontra, mas eles ainda acham que Jesus não é o Messias, não é o Salvador. Segundo, Jesus morreu por nossos pecados. Pessoal, Jesus não foi para a cruz porque ele cometeu algum erro. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos fala assim: se defenda, fala alguma coisa. E Jesus fica quieto e fala assim: faça o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? É minha morte. Eu sei para onde eu estou indo. Lá no Getsêmani, ele falou assim: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, antes da turma já prender ele já sabia o que viria. E ele se entrega. Aí o Pedrão vai lá, pega a espada, começa a lutar. Guarda a espada, Pedro, deixa cumprir, deixa fazer, deixa eu morrer. Não, Senhor, de maneira nenhuma, tu nunca vai morrer. Ele fala assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, eu vou para a cruz. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou. Jesus não foi para a cruz porque a multidão dizia: crucifica. Até lembra do Barrabás? Tem um Barrabás aqui, ó. Não foi por isso também não. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Não, Jesus foi para a cruz por amor. Jesus foi à cruz por amor. Ele morreu em nosso lugar. João Batista, quando viu Jesus, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já nasceu com esse propósito. Eu fico imaginando Jesus lá na carpintaria, porque o pai adotivo dele, José, era carpinteiro, e ele mexendo naquelas madeiras, falando assim: um dia eu vou ser morto em um par de madeiras, uma madeira horizontal, uma madeira vertical, e ali vão me crucificar. Ele já sabia. Aquilo que ele trabalhava na infância seria o seu fim. Ele já sabia, gente. Foi por amor. Ele tomou o nosso lugar por amor. E por último eu encerro: Jesus está vivo, está bem vivo. Está consumado. Tiraram o corpo dele, colocaram numa tumba. Depois de alguns dias foram lá. Cadê o homem? O anjo falou: ele não está aqui, ele ressuscitou.
Ou seja, não terminamos o evangelho com más notícias, não terminamos com velório, não terminamos com funeral, terminamos com a ressurreição de Jesus. Isso nos mostra que é o final do Salmo, né? O final do Salmo mostra o quê? A vitória, ele venceu. Não é tristeza, não é derrota, é vitória. Você já viu aqueles crucifixo? O que é um crucifixo? Tem a cruz e tem o Jesus lá ensanguentado, triste, morto. Você já percebeu como na igreja evangélica, quando você vai numa igreja evangélica, você não vê um crucifixo? Você vê uma cruz vazia. Por quê? Porque Cristo está vivo. Então, se um dia nós formos colocar uma cruz aqui, vazia, não um Cristo morto, não um Cristo ensanguentado, não um Cristo sofredor, porque Ele está vivo, está sentado à direita de Deus e virá julgar os vivos e os mortos. Ele está vivo. Então, pastor, eu posso usar um crucifixo? Usa a cruz vazia. É um símbolo tão bonito do cristão, do cristianismo, a cruz vazia, é um brinco, um pingente. Vem na minha cabeça aqui, tatuagem, deixa quieto. Vai causar polêmica. Ele está vivo, cruz vazia. Vamos celebrar, vamos agradecer e vamos louvar. Amém?